Beleza? Então, assim, primeiramente, acho que já dá para a gente começar. Primeiramente, eu queria desejar, né, seja bem-vindo, seja bem-vindas aqui à live. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre remover duplicados. E eu vou apresentar para vocês 5 maneiras da gente poder remover duplicados. E na última maneira, eu vou trazer para vocês a maneira da gente remover duplicados utilizando um recurso, uma ferramenta aqui do Excel que se chama Power Query, que pouca gente conhece, ou as pessoas até viram aqui no Excel, mas na verdade não identificaram isso como o Power Query, e eu já adianto para vocês que é uma ferramenta extremamente poderosa, né, e que vale a pena a gente poder aprender um pouco mais sobre essa ferramenta, tá bom? Então vamos lá. Hoje, como eu falei, o objetivo vai ser sempre eu mostrar para vocês qual que é a maneira errada, qual que é a maneira de fazer, a remover os duplicados, e aí eu vou do mais simples para o mais interessante aí, na verdade, né? Tem algumas situações, inclusive, que elas são um pouco mais trabalhosas, mas elas são interessantes. Então, como eu estava falando, a gente vai falar hoje aqui sobre remover duplicados, ok? E a gente vai teoricamente, do mais, digamos aí, do mais simples para o que é um pouco, não vou dizer que é um pouco trabalhoso, mas eu dizer que exige um pouco mais, talvez, de conhecimento, mas que, por outro lado, também ele vai trazer muito mais benefícios e muito mais rapidez na montagem deles aqui. Então, primeiramente, dentre as 5 maneiras que a gente vai tratar hoje, né, a gente vai tratar sobre remover duplicados de 5 maneiras, como eu falei. A primeira delas, a gente vai fazer a remoção, remover duplicados. Normalmente, a grande maioria das pessoas sabem disso. Só fazendo um parênteses antes aqui, eu queria, né, como sempre aqui, principalmente o pessoal que está prestigiando aqui, o pessoal possa compartilhar esse conteúdo aqui, né, com os amigos, com os colegas de trabalho, enfim, as pessoas que você acredita que possa ser interessante esse conteúdo também. Me marca nas redes sociais, eu podendo, eu reposto, eu comento lá. Então, voltando aqui, então todos os assuntos que eu trouxer aqui, né, sobre remoção de duplicado, eu sempre vou dizer qual que é a maneira que eu recomendo, qual é a maneira que eu sugiro aqui. Então, primeiro que a gente vai ver aqui é a remoção de duplicados, normalmente como a gente está acostumado aqui. Ou seja, a gente vai vir aqui, né, na nossa aqui em dados aqui, e aqui em dados a gente vai vir aqui em remover duplicados. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira que a gente vai ver vai ser por meio da classificação e por meio de uma função simples. A terceira maneira que a gente vai ver a remoção, como remover, né, como identificar e remover um duplicado aqui, a gente vai utilizar a formatação condicional utilizando uma fórmula dentro da formatação condicional. A quarta fórmula, que para mim é a segunda no topo das preferidas aqui, aí vocês vão entender por quê. A gente vai utilizar a função cont-c e a gente vai utilizar a formatação condicional também, se der tempo, se a live não estender muito. E por último, como eu falei, a gente vai utilizar o Power Query. Okay? Então, são 5 maneiras da gente identificar e remover itens duplicados nos nossos trabalhos aqui. Então, inicialmente aqui, como eu falei, a gente vai começar pelo remover duplicados, que é o mais simples e que, na minha visão, eu acho que é o que a galera mais utiliza, né, para remover os duplicados. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem desse item aqui? Sempre lembrando que todo o conteúdo que eu trouxe aqui, eu vou trazer um conteúdo sempre que vai transformar horas de trabalho em minutos aqui no Excel. Então, esse vai ser sempre o nosso objetivo aqui. Então, eu sempre vou trazer a melhor maneira da gente fazer isso com produtividade, de maneira que você consiga se destacar nesse universo corporativo, né, e ser reconhecido pelo trabalho, né, pelo belo trabalho que você vai desenvolver. Então, como eu estava falando, o remover duplicados simples aqui, da opção de dados e de remover duplicados aqui, ele é o mais usual, né, ele é o mais comum, porém, né, como eu falei, ele só remove os duplicados. Ele não mostra para a gente quais são os duplicados. Então, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele é simples de utilizar, porém, ele só vai remover. Ele não vai apontar para a gente quais são os duplicados. Mas, vamos lá. Então, o que acontece? Aqui, eu gerei uma base, e essa base é a base que eu vou utilizar para todas as 5 maneiras da gente poder remover o duplicado aqui. E, na primeira, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, nosso atalho, Ctrl+T aqui, para selecionar nossa base toda aqui. A gente vai vir aqui em dados, então vamos começar já a utilizar o nosso
recurso de zoom, e aqui a gente vai vir na sequência em ferramentas de dados, a gente vai vir aqui em remover duplicados. Ok? Então, vamos lá, que a gente vai fazer, vai clicar aqui. Qual que é, como eu falei, a vantagem é que a gente pode remover os duplicados, utilizando como critério quais colunas a gente deseja, né? Quais colunas a gente desejar aqui. Então, só lembrando que para todos os exercícios, eu vou utilizar 2 colunas de referência para a gente validar sempre os mesmos números aqui na nossa live. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa identificar que a nossa base, né, se ela contém cabeçalho. Por quê? Porque é o cabeçalho que vai ser a nossa referência para a gente remover, ok? Primeira coisa. Segundo, que eu tenho várias colunas e ele vai demonstrar todas as colunas aqui. Então, qual que é a diferença do remover duplicados em relação aos demais? Que aqui eu vou sinalizar para ele aqui numa lista. Então, eu posso vir aqui, anular todas as minhas marcações e já ir direto nas colunas que eu quero definir como colunas de critério para remover o duplicado. No caso aqui, eu vou usar 2 colunas. É a coluna, a gente vai utilizar aqui, ó, aeronave modelo, aqui, e a gente vai utilizar uma segunda informação que é localização do incidente, ok? Por quê? Porque essa base que eu estou utilizando é uma base que eu gerei de uma ferramenta para a gente gerar essas bases para fazer esses estudos aqui. E essa base que eu gerei, ela é uma base que ela identifica, né, ao longo aí de alguns anos, alguns acidentes, né, aéreos, e fala, né, aqui na base quais eram aeronaves, quais são os tipos de acidentes, enfim. E aí eu vou separar aqui qual que é a aeronave modelo e qual é, e novamente aqui, ó, e qual é a localização. Então, eu quero identificar exatamente isso. Eu quero saber qual é a aeronave e se esses incidentes eles aconteceram sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma aeronave. Então, esse é o objetivo. Uma vez que eu defini quais são os dois aqui, eu marco e eu vou clicar em OK aqui. Então, o que ele marcou aqui? Ele marcou que eu tenho 2.184 registros duplicados, né, e que serão removidos, e aí eu fico com 21.335. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Então, eu tenho essa quantidade de duplicados e tem essa quantidade que vai manter na minha base. Então, vamos até marcar essa informação, porque a gente vai fazer outros exercícios com essa mesma informação, ok? E aí, clicando aqui em OK, automaticamente ele vai remover. Lembrando, né, Ctrl seta para baixo para ir para o último registro. Ele tinha aqui no total, eu tinha até anotado aqui, deixa eu constar aqui quantos eu tinha. Ó, ele tem 23.519 registros. Tirando os registros excluídos, ele chega nessa quantidade. Então, essa é a primeira maneira da gente remover os duplicados. Como eu falei, o lado bom é a rapidez, o lado ruim é que ele já exclui diretamente, ele não mostra a opção dos quais são. Mas, como eu falei, essa é uma maneira que eu, particularmente, eu não recomendo, mas em algumas situações ele vai ser extremamente útil aqui. A segunda maneira que a gente vai fazer a remoção dos duplicados vai ser o seguinte: vai ser utilizando uma classificação e utilizando uma função. Dentre as 5 maneiras que eu estou colocando hoje como alternativa, eu estou colocando alternativas diferentes para pessoas com níveis diferentes, e aí cada um vai fazer a sua escolha, mas fica a critério, né, de uso de qualquer uma delas. Então, o que eu fiz aqui? O que muda dessa primeira base para essa segunda aqui? É que eu já incluí aqui uma coluna, e nessa coluna eu dei um nome para ela de duplicidade, ok? Então, foi a primeira coisa que eu fiz na minha base. Então, eu vou utilizar o Ctrl Home para ir para a primeira célula aqui novamente, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha base, a minha planilha aqui, ok? Então, estou selecionando a minha planilha toda, e o que eu vou fazer? Eu vou classificar a minha planilha pelos 2 itens, pelas 2 colunas, que são as colunas que eu selecionei aqui para avaliar a duplicidade. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui em classificar. Como primeiro item de classificação, novamente, a gente vai pegar aqui, ó, aeronave modelo. E agora a gente vai adicionar um próximo nível. E aqui no primeiro, só lembrando aqui, ó, a aeronave modelo, e a gente está classificando de A a Z. Agora eu vou colocar uma segunda classificação e também vou deixar ela de A a Z aqui. E qual que é a segunda classificação? Vai ser a localização do incidente, que são as 2 colunas que eu utilizei lá no outro exercício, no primeiro exercício. E agora, automaticamente, ele já classificou pela coluna,
C e pela coluna do incidente. Então, se eu colocar aqui, ó, se eu for na minha coluna do incidente, aqui, ó, localização de incidente, inclusive eu vou até fazer o seguinte, eu vou até ocultar as outras colunas aqui, porque eu não preciso delas neste momento, e vou deixar para que fique mais fácil aqui na minha visualização, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, basicamente é uma função muito simples, como eu falei, é trabalhoso, mas vai ficar a critério de quem for fazer. Essa função, ela faz o seguinte, ela vai dizer o seguinte, se eu vou começar com uma função C, então começo pelo meu sinal de igual, vou utilizar a minha função C, vou abrir o meu parênteses e vou utilizar minha função E e vou abrir novamente o meu parênteses. Então, aqui eu vou colocar uma função aninhada de um C mais uma segunda condição. A primeira condição vai ser a primeira coluna, a segunda condição vai ser a segunda coluna aqui. E vocês vão entender na hora que eu montar a fórmula exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, o que é a minha condição aqui? É o seguinte, se esse modelo, ele for igual ao modelo anterior, ponto e vírgula, ou se a localização, for igual à localização anterior aqui, eu vou fechar o meu parênteses, porque eu já encerrei o meu teste lógico, ponto e vírgula, eu vou pedir para excluir, ok? Então, estou escrevendo excluir. Se não, eu quero manter. E vou fechar as aspas e vou fechar o meu parênteses aqui. E aí eu vou explicar para vocês aqui. Então, vamos lá. Então, eu estou colocando aqui uma função C e uma função E, porque eu estou aninhando duas funções. E aí, nas minhas funções, como são duas funções, a função C e a função E, são dois testes lógicos. E um deles é o quê? Se na minha coluna C, a informação da célula C2 for igual à célula anterior, a célula C1, ou se a informação da coluna G2 for igual da G1, que é a localização do incidente, eu quero que ele me traga a mensagem excluir. Se não, eu quero que ele mantenha a informação aqui. É isso que eu quero que ele faça, ok? Então, voltando aqui, eu vou dar um Enter. Então, o que ele faz? Se a informação, por exemplo, do modelo for igual ao modelo anterior, ou se a localização for igual, e a localização for igual à localização do anterior, ou seja, se essas quatro informações aqui, elas coincidirem uma linha com a outra, eu quero que ele exclua, senão eu quero que ele mantenha. Vou dar 2 cliques aqui na minha coluna, ok? Estou dando 2 cliques aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar toda a minha coluna, ok? E vou dar um Ctrl+C e vou dar um Ctrl+V para eu queimar essa fórmula aqui. Então, só para a gente ver aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, em colar especial, colar como valores. Por quê? Para minha planilha não ficar carregada, porque a gente viu que ela tem aqui 23 mil registros. Então, agora a gente vai validar as nossas informações. Então, a gente classificou se o nosso modelo era o nosso modelo correto aqui, se a coluna nosso modelo, a informação de uma linha era igual à informação da linha anterior, a gente já veio aqui e viu se o nosso modelo, local de incidente, era igual ao local anterior. Então, eu comecei já na primeira célula. Por quê? Porque na hora que eu estivesse descendo a minha função, eu queria que ele fizesse sempre isso. Viesse aqui, olhasse o anterior, se fosse igual, ele viesse na próxima coluna e olhasse para ver se a localização era a mesma. Sendo a mesma, ele ia fazer a identificação aqui como excluir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no filtro, a gente vai marcar aqui só excluir, ok? E aí, quando a gente faz isso, vocês podem perceber que o número que a gente tem aqui é o mesmo número da primeira validação, ou seja, 2.184 registros excluídos e 23.519 aqui no total. Qual que é a diferença dessa maneira para a maneira anterior? E aí eu vou sempre explicar, como eu falei, além do conteúdo aqui no canal, a gente sempre transformar horas de trabalho em minutos aqui com Excel, tá? A gente ainda vai fazer isso de maneira produtiva e eu vou mostrar sempre para vocês qual é a maneira anterior que eu fiz, qual a vantagem, quais as vantagens, e sempre vou trazer a melhor maneira da gente fazer. Então, essa maneira, em relação à maneira anterior, é porque, primeira coisa é que tenho as duas informações aqui. Então, aqui na minha coluna, que é a coluna que eu criei aqui, eu tenho as informações e eu posso colocar apenas as que eu quero manter, e aí ele vai manter aqui só as que eu quero,
ou eu tenho a opção de fazer o contrário, pegar só os excluídos, ou eu tenho a opção de manter todas as informações que eu tenho aqui. Então, essa é a grande vantagem. E aí, caso, obviamente, eu queira avaliar, eu vou vir aqui, pego os itens e vou avaliando os itens. Então, essa é a grande vantagem em relação ao item anterior, ok? Para o nosso terceiro item aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma formatação condicional, mas a gente vai utilizar uma fórmula para colocar essa formatação condicional. E aí, como que a gente vai fazer para isso? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar novamente a minha planilha, o meu intervalo todo aqui, e no meu intervalo, eu vou colocar o Ctrl+T para eu selecionar todo o meu intervalo, e aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Vou posicionar na minha primeira célula aqui e vou dar o Ctrl+T, ele vai ficar o meu intervalo selecionado. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu inserir a minha formatação, eu quero que a minha formatação faça, coloque o formato que eu vou desejar exatamente para a minha base toda. Então, por isso que eu estou selecionando a minha base toda. E aqui eu vou vir em página inicial, aqui em página inicial, eu vou vir aqui, ó, na opção formatação condicional. E aqui dentro de formatação condicional, eu vou vir em gerenciar regras. Eu já tenho a minha validação aqui, eu vou excluir essa validação e a gente vai montar ela novamente. Então, como que eu faço para isso? Eu venho aqui em nova regra, primeira coisa, ó, venho aqui em nova regra, e eu vou criar a regra que eu quero. Então, nova regra, e eu vou vir aqui na opção usar uma fórmula. Então, vou vir nessa opção aqui, ó, usar uma fórmula para definir qual é a formatação que eu quero inserir aqui. Então, uma vez que eu clico aqui em usar uma fórmula para isso, eu já vou clicar aqui, ó, na minha caixa, nessa caixa, que é onde eu vou colocar a minha fórmula. E a minha fórmula vai ser o seguinte, eu vou começar pelo meu sinal do igual, vou abrir o meu parênteses, vou colocar o meu e vou abrir novamente o meu parênteses. Por quê? Porque aqui dentro eu estou colocando uma fórmula dizendo para ele o seguinte, e a mesma coisa que eu fiz no outro, só que eu vou dizer aqui na formatação condicional o seguinte, se ele atender duas condições aqui, eu quero que ele faça isso para mim. Então, vamos lá. Então, qual é a condição? Mesma condição que a gente colocou lá, que é o quê? Se essa informação ela for igual à informação anterior, ok? Ponto e vírgula, ou se a informação cadê aqui no caso, eu vou só fazer o seguinte aqui, ó, eu vou só arrastar aqui para a direita, que é o quê? Que é a localização do incidente aqui. Então, se essa informação for igual a essa informação aqui de cima. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi o mesmo que a gente colocou na fórmula anterior, que a gente disse o seguinte, se a fórmula, se a aeronave, se o modelo de uma célula for igual da célula anterior, ou se o local do incidente de uma célula for igual da célula anterior, eu quero que ele faça alguma coisa. No caso aqui, uma formatação condicional, ok? Então, eu vou fechar o meu trabalho novamente aqui, ó, com duas aspas. Qual que é o ajuste que eu vou precisar fazer aqui? Vocês podem perceber que eu tenho o meu sinal do cifrão aqui, ó, na frente da letra e na frente do número aqui, ok? E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar tirar o cifrão apenas da frente do meu número aqui. Por quê? Porque toda vez que eu descer, então, ó, toda vez que eu descer a minha formatação condicional, eu quero que ele sempre aplique a formatação condicional na linha de baixo. Se eu deixar o cifrão aqui, ele vai fixar e ele não vai descer. Então, eu vou precisar fazer esse ajuste aqui, ó, de na frente de cada número, tirar esse cifrão aqui, ó, que está na frente de cada número aqui. Que é isso que eu vou precisar fazer. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui, ó, na frente da primeira informação, vou tirar, vou vir na frente da segunda informação, da terceira informação que eu inseri e da última informação, ok? Então, o que diferencia essa função da função anterior? Porque na outra função, eu pedi para ele fazer alguma coisa e não para ele formatar alguma coisa, ou seja, eu pedi para ele escrever, excluir ou manter. Nesse caso, eu estou pedindo para ele formatar alguma coisa, por isso que eu estou colocando uma fórmula dentro da formatação condicional aqui. E aí, qual que é a formatação que eu vou colocar aqui? Eu vou vir aqui, ó, em formatar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar negrito, vou colocar aqui na cor branca, eu vou colocar uma borda aqui, uma borda
qualquer aqui, e vou colocar um preenchimento em vermelho, e vou clicar em OK. Então, é isso que eu quero que ele faça quando ele identificar que a célula B2 for igual à célula B1 e a célula F2 for igual à célula F1. Vou clicar em OK, aplicar em OK novamente. E aí vocês vão perceber aqui que toda a informação que ela for duplicada, ela vai pintar a linha toda. Por que a linha toda? Porque a gente pintou, né? A gente definiu a célula toda, a planilha toda, o intervalo todo com a cor vermelha e com o pontilhado. E aí, como que a gente pode fazer para que a gente consiga identificar os filtrados, né, dos não filtrados, ou os duplicidades dos não duplicidades neste caso? Porque nesse caso, vocês percebem que a gente não inseriu uma nova coluna, não colocou uma fórmula na célula, a gente colocou dentro da formatação. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no nosso primeiro filtro aqui, e aí pode ser de qualquer coluna, porque como a gente pintou a linha toda, é indiferente qual coluna a gente vai buscar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, em filtrar por cor, e a gente vai escolher apenas aqueles que têm o preenchimento na cor vermelha. Então, vou vir aqui em cor, deixa ele só atualizar, e vou escolher na cor vermelha. E aí, novamente, vocês vão perceber aqui embaixo, ok? Ó, vão perceber, deixa eu tirar aqui novamente. Ó, vocês vão perceber aqui, novamente, aquele mesmo número, 2.184, que são todos os casos filtrados na cor pintada, identificado linha por linha. E os demais registros, eles também mantêm na base, porque, na verdade, eu não fiz nenhuma exclusão. Eu apenas fiz a indicação desse registro aqui. Tá bom? Então, essa foi a nossa terceira maneira da gente identificar e da gente poder excluir futuramente o registro em duplicidade, aí escolhendo pelo filtro que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Sempre lembrando aqui, né, se vocês tiverem algum amigo, algum colega, algumas, né, as pessoas que você acredita que vão gostar muito desse conteúdo, já compartilha esse conteúdo, comenta, eu vou repostar caso vocês coloquem nas redes sociais, sempre lembrando que eu vou trazer aqui, né, conteúdo de maneira produtiva, maneira que você realmente possa se destacar nesse universo tão competitivo das corporações e dos usuários de Excel aqui, tá bom? A próxima maneira que a gente vai ver vai ser o quê? A gente vai utilizar uma função que é a função conte-c, ok? E lembrando, a última maneira que a gente vai ver aqui vai ser por meio do Power Query, que a grande maioria das pessoas não conhecem essa ferramenta, e já adianto que é uma ferramenta extremamente poderosa e que eu, sem sombra de dúvida, já posso adiantar que ela, inclusive, não é mais uma tendência, já é uma realidade, né, porque ela é uma ferramenta que ela possibilita que a gente trabalhe com grandes volumes de informações sem precisar carregar esse volume de informações aqui para o Excel, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer, a nossa quarta maneira de fazer vai ser por meio da função conte-c, mas a gente vai criar uma chave antes. Então, para mim, como eu falei, tirando o Power Query, essa para mim é a melhor maneira. Então, para quem não conhece o Power Query, fica aqui a minha dica da ferramenta para utilizar. E por que eu estou recomendando esta maneira? Primeiro, porque ela vai possibilitar que eu faça a avaliação da duplicidade de quantas colunas eu quiser, quantas colunas eu desejar. Então, já começa por aí. E segundo, porque eu acho que a gente coloca a função e a gente vai conseguir, assim como as anteriores, manter todos os registros aqui, filtrando apenas pela coluna, que é a coluna que eu inseri aqui. Então, eu inseri mais uma coluna e nessa coluna eu coloquei a informação de duplicidade, somente para a gente identificar aqui o que é duplicidade ou não. Então, aqui na primeira célula, eu vou fazer o seguinte, antes de colocar essa coluna, eu coloquei uma coluna que eu chamei de chave. E o que quer dizer chave? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou deletar aqui, ó, essa informação, e aí chave é o seguinte, eu geralmente utilizo esse recurso em muitas das minhas, né, dos recursos que eu trago aqui no canal, como solução para muitos dos trabalhos que a gente está fazendo. Essa solução que eu estou apresentando agora, na verdade, ela foi uma solução, né, que uma das pessoas que me acompanha no canal, né, me questionou, né, sobre a maneira de como resolver isso. Então, por meio desse pedido, por meio dessa dúvida, né, surgiu a ideia de trazer esse tema para a live de hoje. Então, como que a gente monta uma chave?
Na verdade, a gente vai juntar informações de quantas colunas a gente desejar e baseado nessa chave, nessa junção, né, nessa concatenação, a gente vai poder fazer colocar uma função de contagem utilizando essa coluna-chave. Então, na prática, como que vai funcionar? Vocês podem perceber que eu tenho aqui a minha coluna e eu não tenho ainda a informação aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar meu cursor aqui na primeira linha e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar igual, vou fazer referência às duas colunas que a gente veio utilizando até agora, que é o quê? Aeronave modelo, então eu posiciono, eu clico na minha célula e vou colocar um E comercial para juntar com a segunda informação da segunda coluna que a gente está utilizando para validar aqui. Que no caso, qual que é essa informação? É a localização do incidente. Então, estou posicionando na célula D2 e na célula H2. Lembrando sempre, né, para a gente não cometer o erro de posicionar em linhas diferentes, porque vai gerar o nosso resultado diferente aqui. E eu vou teclar em Enter aqui. Então, automaticamente, o que ele fez aqui? Vou dar 2 cliques rápidos aqui para ele mostrar. Ele simplesmente juntou a informação da célula D2, que é a informação que tem o modelo, com a célula H2, que é onde tem a localização do incidente. Okay? E aí, automaticamente, ele criou uma chave com todas as informações que eu preciso. Eu dou 2 cliques rápidos aqui, ele vai gerar linha a linha, né, uma chave com essa informação. E agora eu vou vir aqui na minha próxima informação e agora sim eu vou inserir a minha função, que é acontecer. E aí como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar o sinal do igual, vou começar a digitar o acontecer e vou posicionar aqui na segunda função aqui, que é a minha função, e vou teclar um tab aqui. E aí, quando eu faço isso, o que acontece? Ele vai gerar aqui para mim, inclusive, ó, uma dica, tá? Se a gente quiser movimentar aqui a sintaxe aqui, né, os argumentos da nossa função, a gente pode movimentar ela para um lugar que esteja menos poluído de informação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou até tirar essa informação porque eu estou jogando na primeira célula e não é a melhor aqui. Então, vou jogar aqui. Então, o que a função acontecer? Ela me pede como argumento um intervalo. Então, qual que é o meu intervalo? É da célula B2 até a última célula. Então, a primeira coisa que eu faço é demarcar, né, marcar o meu intervalo. E ponto e vírgula, porque eu separo, né, os argumentos dentro de qualquer função pelo delimitador ponto e vírgula. E agora ele me pede aqui como, vamos só maximizar aqui, ó. Só dar um zoom. Então, ele me pede aqui, né, o intervalo como primeiro critério e me pede critério aqui como, né, o segundo argumento da minha função. E aí, qual que é o critério que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a nossa primeira informação da chave aqui, ó. Então, eu vou fechar o meu parênteses e vou teclar em Enter aqui. Então, o que eu fiz aqui? Então, vamos novamente na nossa função e eu vou explicar a função. Então, eu estou pedindo para ele o seguinte, deixa eu voltar aqui. Eu estou pedindo para ele fazer o seguinte, olha, me conta no intervalo da célula B2 à célula B23.520, sempre utilizando o argumento de uma célula específica. A gente só vai precisar fazer um ajuste porque eu vou precisar travar esse intervalo aqui para toda vez que eu descer essa fórmula para a linha de baixo, ele não se movimente, ou seja, você está vendo que aqui agora, ó, ele movimentou, então ele não está marcando mais a primeira linha, e não é isso que eu quero que ele, a todo momento ele marque da primeira até a última linha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir na minha primeira célula aqui, ok? E aí, deixa eu colocar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, meu intervalo, deixa eu colocar o meu zoom aqui novamente, tá vendo? Eu vou marcar o meu intervalo, e aqui no meu intervalo eu vou clicar no F4, e aí dessa maneira eu vou fixar o meu intervalo, de maneira que toda vez que eu descer, então, ó, vou descer algumas linhas aqui, vou na segunda linha, vou teclar o F2. Você está vendo que aqui, ó, a linha azul, ele continua sempre pegando da primeira até a última. Se eu fizer isso no terceiro aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar aqui, ó, ele vai pegar todo o meu intervalo sempre da primeira célula até a última. E essa linha, essa circunferência vermelha é a célula que ele está pegando como critério. E é exatamente o que ele precisa fazer, ou seja, toda vez que eu arrastar uma fórmula para baixo, ele vai pegar o critério daquela linha de baixo aqui, tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que eu vou fazer aqui? Uma vez. Deixa eu só fechar aqui.
E aí, uma vez que eu coloquei a minha fórmula aqui, fixei essa informação e coloquei como critério sempre a minha célula seguinte, basta eu dar 2 cliques aqui. Então, vou dar 2 cliques aqui novamente. Daí, o que ele vai fazer? Ele vai sempre vir aqui nessa informação e ele vai contar quantos registros tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou, diferente dos outros, eu vou fazer o seguinte: todo registro que tiver mais de uma informação, ele é duplicado. Então, quando eu venho aqui na minha lista, então o que eu vou fazer? Antes de fazer o filtro, para ele não pesar muito, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou queimar minhas fórmulas aqui, ó. Então, eu vou clicar em Ctrl C, vou clicar aqui com o botão direito, e eu vou vir aqui, ó, em colar especial valores, ok? Essas são só para ele tirar a fórmula que eu fiz, para ele não ficar muito pesado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar aqui tudo que tem a opção 1, porque tudo que fez a contagem de mais de um registro é uma duplicidade. E vou clicar em OK aqui. Como eu estou utilizando aqui como critério, deixa eu só ver aqui, ó. 1, 2, 3. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, ó. Então, eu vou limpar o meu registro aqui, vou voltar com a minha fórmula aqui, ok? Porque aí, o que eu vou fazer aqui, ó, novamente, até ele voltar com a minha fórmula aqui. E um ajuste que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: vocês podem perceber que nos outros, algumas opções a gente classificou. E aqui, o que eu esqueci de fazer? Aqui, essa base, ela não está classificada. E aí, o que acontece? Imagina que eu tenho um registro aqui, eu tenho um registro em posições diferentes aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar a minha base aqui, ok? Então, vou vir aqui e eu vou classificar pelo meu campo-chave aqui. Então, exatamente por esse campo. É a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Então, eu estou classificando por essa informação. E agora eu vou só dar uma revisada aqui na minha função. O que ele está fazendo? Ele está contando sempre da célula B2 a célula B23.500, e ele está olhando para essa célula B2 e ele está contando aqui todos os registros. E aí, uma vez que eu faço a minha marcação do que tem 2 ou mais registros, ele vai, né, por exemplo, se eu quiser 2 registros aqui, ele vai filtrar apenas os registros que eu tenho 2 aqui. Então, além da duplicidade que ele tem aqui, ele vai, por exemplo, gerar outras informações para mim aqui. Deixa eu só confirmar uma informação de filtro aqui, ó, que eu estou pegando a informação da célula D, que é a aeronave modelo, e estou pegando da célula H, localização do incidente. Ok. Tá? Agora, qual que é a diferença desse registro para os outros, por exemplo? Né? Eu tirei algumas informações daqui, mas quando eu faço essa informação, além de eu ter a possibilidade de filtrar quantos registros aqui, ele marcou aqui quantas duplicidades, se é uma duplicidade só, são 2 duplicidades, a gente ainda tem a opção, como eu falei, de pegar o que é um registro que ele está com única informação, como todos os outros. Então, eu posso pegar aqui, ó, novamente, né, 20.319, e pegar só as informações que estão com um registro único aqui, ok? Como eu estou com uma base diferente das bases anteriores, nem todos os números aqui ele fechou, mas a função aqui, o objetivo da função é exatamente pegar as duplicidades. E aí vamos até validar um número aqui, ó, por exemplo. Então, vocês vão pegar aqui o seguinte, ó. Vamos pegar uma informação aqui, ó. Então, vocês vão perceber aqui o seguinte: a gente está validando o seguinte: se o nosso modelo, ou seja, se esse modelo aqui, a aeronave modelo, eu vou até filtrar aqui, eu vou até ocultar a coluna para a gente deixar aqui, ó, a localização do incidente. Então, estou ocultando e vou deixar aqui para vocês, para a gente entender por que esses números eles somam dessa maneira. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que nesse nosso modelo aqui, ó, esse nosso exemplo, ele está colocando aqui, ó, para cada um dos 2 registros, ele está colocando 2, por quê? Porque ele veio aqui, nessa informação aqui, veio nessa informação que é a chave, e as chaves eram iguais. Por que iguais? Porque quando eu peguei aqui o modelo, os 2 modelos aqui são iguais, e aí, consequentemente, a localização também. Então, se a gente pegar aqui, ó, essas 2 linhas aqui, ó, vocês podem perceber que tanto essa informação da chave com a informação da aeronave modelo, quanto a informação
do local do incidente aqui, ó, elas são iguais. Então, se elas são iguais, ele vai somar as informações aqui dessa maneira aqui, ok? Então, essa é uma maneira da gente poder fazer as informações. E aí, como formatação condicional para este exemplo aqui específico, o que a gente pode fazer? A gente vai colocar aqui o seguinte, ó, se essa informação ela for maior do que 2, então vamos colocar aqui o seguinte, ó, eu vou até fazer o seguinte, a gente colocou aqui, eu vou deixar, como a gente já está com o nosso tempo estourando, aqui é o seguinte, quando a gente vem em página inicial, em formatação condicional, a gente vai vir aqui em gerenciar regras. Aqui eu tenho a opção de colocar uma nova regra, olhando sempre para a formatação de uma célula específica, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui novamente a célula, vir aqui e colocar o seguinte, igual, por exemplo, eu vou lá na minha primeira célula aqui, ó, novamente aqui, ó, se essa célula aqui, ok? Se ela for maior do que 1, por exemplo, ele vai fazer algum comando. Novamente, eu só preciso tirar aqui o meu sinal do cifrão aqui, porque eu não quero fixar o meu registro quando ele colocar essa condição. E da mesma maneira que o outro, eu venho aqui, ó, vou pintar o meu preenchimento aqui, ó, no caso do meu preenchimento, eu vou pintar de vermelho aqui quando eu quiser marcar esses campos aqui na minha planilha, ok? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Deixa eu só tirar essa informação. Deixa eu só vir aqui novamente na minha informação e eu ajustar a minha formatação condicional. Então, aqui, ó, vem o gerenciamento de regras, e aí o que ele está falando aqui? Ó? Ele está dizendo o seguinte, ó, vou vir aqui em editar regras, ele está colocando o seguinte, se a minha célula A2 ela for maior do que 1, ela vai pintar essa informação. E aí o que acontece? Eu vou limpar essa formatação condicional, porque eu não... Deixa eu só tirar ela aqui. Eu vou excluir essa informação, por quê? Porque eu não estava marcado com a minha informação na minha primeira célula aqui. E agora sim, eu vou marcar toda a minha informação, e eu vou vir aqui, ó, em formatação condicional, vou vir aqui em gerenciar regras, vou colocar novas regras, e aqui, ó, eu posso utilizar, além de usar fórmulas aqui, eu posso colocar aqui, ó, formatar pelas, por exemplo, valores... os primeiros valores, os últimos valores, valores duplicados, valores que contemplem um número específico. Então, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, que o valor da célula ele é maior do que 1, por exemplo. Eu posso colocar isso e eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, pintar uma cor. Eu posso fazer essa informação. Eu posso colocar, como eu coloquei aqui, ó, se a minha célula A1, como eu coloquei, vamos novamente aqui, ó, no meu registro. Então, ó, eu posso colocar aqui, ó, se a minha célula A1 aqui, ó, se ela é maior do que 1, eu posso colocar essa identificação e tirar aqui, ó, a minha informação do cifrão, como eu fiz na minha primeira informação lá. E pintar o meu campo aqui de preenchimento, como eu tinha feito lá no outro aqui, ok? E aí, o que ele faz? Aí ele vem aqui, assim como ele fez com os anteriores, ele está pintando todos os registros que tem mais de uma informação, como eu mostrei aqui, ok? Então, assim, você pode ver que ele está pintando novamente, tá? Então, essa foi a nossa quarta maneira, e agora a gente vai para a nossa última maneira, mas antes só fazendo um outro parênteses, e assim como os anteriores aqui, eu posso fazer o meu filtro utilizando aqui as informações, ou posso utilizar as informações da cor aqui no meu filtro por cor, tá bom? A última maneira da gente poder remover os duplicados aqui vai ser o seguinte: eu tenho uma base igual a todas as outras. Qual que é a diferença? A diferença é que eu vim aqui, Ctrl T, e eu formatei a minha base, meu intervalo como uma tabela. Inclusive, eu sempre recomendo isso nos meus conteúdos, nas minhas lives aqui, para que a gente faça isso. No último, nas primeiras, eu não fiz, porque essa já estava feita, e eu demonstraria isso para vocês aqui nessa parte do exercício. Então, eu vim aqui e eu escolhi um tema qualquer aqui, que foi esse tema cinza, e converti e formatei como tabela. Por enquanto, nada tem a ver com a remoção de duplicados, apenas a conversão que a gente fez para a tabela, porque, como eu falo nos meus conteúdos aqui, a gente sempre tem a possibilidade de poder
transformar horas de trabalho em minutos com Excel, sempre sugerindo aqui maneiras de a gente fazer isso de maneira mais produtiva. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar o meu intervalo aqui, que eu converti com uma tabela, e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha opção dados. Aqui na minha opção dados, a gente vai vir aqui, ó, numa guia, que essa guia é uma guia chamada Obter e Transformar Dados, e também conhecido como Power Query. Então, por meio dessa ferramenta, a gente tem a possibilidade de fazer uma infinidade de coisas que a gente anteriormente utilizava ou utiliza outros recursos aqui do Excel, mas a gente utiliza, no caso, para quem conhece, utiliza o Power Query pela potência, pelo potencial, pela capacidade que essa ferramenta tem de tratar grandes volumes de dados, tá bom? E aí, aqui nessa opção, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou vir em outras fontes, tá? Então, vou vir aqui, ó, em obter dados, e aqui eu venho de outras fontes, e aqui embaixo, e aqui eu venho da tabela, ok? Venho nessa opção da tabela e escolho essa opção. Por que essa opção? Porque eu estou dentro de uma tabela aqui, por isso que eu vou escolher essa opção. Então, venho aqui e vou colocar da seleção aqui. Uma vez feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma conexão com o Power Query. E aí, deixa eu até arrastar essa informação de outra tela para cá. Aqui, deixa eu só arrastar. Então, este aqui é o famoso Power Query. Ok? Então, vocês podem perceber que é até um ambiente diferente. Nós temos o nosso Excel por trás aqui e nós temos o Power Query aqui na nossa visão de frente aqui. Por quê? Porque ele é uma ferramenta separada. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês podem perceber que as informações aqui, elas são exatamente as informações que a gente tem na nossa tabela. Ele simplesmente trouxe essa informação. Eu não vou detalhar o Power Query hoje, porque não é o objetivo hoje. Hoje o objetivo é a gente mostrar como a gente remove duplicados nessa ferramenta, mas futuramente em outras lives, em outros conteúdos, eu vou falar mais sobre essa ferramenta que é o Power Query. Então, vamos lá. Então, aqui, o que eu tenho? Eu vou até ampliar ela aqui. Aqui, como eu falei, eu tenho toda a minha base aqui, e aqui do lado aqui vai mostrando quais são as etapas de alguns recursos que eu vou utilizando aqui. E eu simplesmente vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em página inicial, e aqui em página inicial eu tenho as duas colunas, que são as mesmas colunas que são as colunas que eu tenho na minha base, que é o quê? Aeronave modelo. Então, eu clico aqui na minha coluna, vou na minha coluna direita e eu vou na minha localização. Então, eu seguro o Ctrl, mantenho o Ctrl pressionado e venho em localização do incidente. Marquei duas colunas aqui. Tanto que vocês podem verificar aqui, ó, na minha barra, eu tenho a opção aqui, ó. Você pode perceber que aqui na minha barra, inclusive, ele já marcou essas informações. Só lembrando que, assim, nessa barra de fórmula aqui, ela está com informações que até então é desconhecida para a grande maioria, porque essa é uma das linguagens aqui dessa ferramenta, que é o Power Query. Mas, uma vez marcado aqui as duas colunas aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem a opção aqui em cima de manter ou de remover linhas, ok? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho essas duas opções. E aí, basicamente, qual que é a diferença? Eu venho aqui e eu tenho a opção de manter linhas, eu tenho a opção de manter intervalos, eu tenho a opção de manter duplicados. Ou eu tenho a opção aqui, no caso de remoção, de remover as duplicadas, remover em branco. Enfim, eu tenho uma série de possibilidades. Mas como o caso aqui é remover duplicadas também, né, a única diferença é que eu vou ter os recursos em ícones separados, mas eu vou poder manter ou excluir conforme a necessidade. No caso, apenas para exemplificar aqui, eu vou colocar aqui, ó, remover duplicados, ok? E aí, o que ele faz? Ele simplesmente já removeu meus duplicados aqui, e aí vocês podem perceber que ele cria aqui uma etapa, né, como remover duplicados. Como eu falei, eu não vou detalhar a ferramenta aqui. Uma vez feito isso, eu venho aqui nessa minha opção aqui em fechar e carregar, clico aqui nela e simplesmente fechar e carregar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai processar e vai criar uma tabela aqui, agora sim, dentro do ambiente do Excel aqui. E aí, nessa tabela aqui, como tabela 1, a gente vai poder utilizar essa informação como Excel normalmente. E aí, pode ver que aqui ele manteve apenas os registros, que eram os registros não duplicados. Tá bom? Então, o objetivo foi esse, foi mostrar para vocês 5 maneiras da gente poder
é fazer a remoção de duplicados, né, para todos os gostos, para todos os níveis aqui. Então, assim, o objetivo da live aqui, realmente, como eu falei, né, é sempre transformar horas de trabalho em minutos com Excel, e acredito que isso foi mostrado aqui de maneiras diferentes, para objetivos diferentes e níveis diferentes. E como eu falei, para quem chegou, né, para quem ficou até aqui, né, para os fortes, como eu digo sempre, né, se puder, né, compartilha esse conteúdo, indica o canal para um amigo, compartilha com os amigos, enfim, para que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas. Então, eu queria realmente agradecer, né, todo mundo que esteve aqui, e além dos conteúdos que eu posto nas minhas redes, no meu canal, nas minhas redes, todos, né, praticamente todos os dias. Tá bom? Então, um abraço, até nosso próximo conteúdo. Até mais.